hoje é a chave da restituição. E sabe, queridos, quando a gente para pensar em chave, tem como acender pelo menos uma luz aqui para eu poder ficar um pouquinho mais perto de vocês? Obrigada, viu? Quando a gente para pensar em chave, a gente lembra do quê? Porta, fechadura, né? Chave, porta, fechadura. Chave vai na fechadura que abre ou fecha a porta. É ou não é? E quando a gente para pensar em restituição, a gente para lembrar daquilo que nós perdemos e gostaríamos de ter de volta nas nossas vidas. E tem coisas, querido, que não volta mais, né? Infelizmente. Esses dias eu comecei a lembrar o quão é bom ter vô e vó. Quem tem vô e vó vivo aqui ainda? É muito bom, gente. Curtem e aproveitem o vovô e a vovó de vocês. E eu me lembrei do privilégio que Deus me deu antes do meu avô falecer. Meu avô tinha 98 anos e ele veio, ficou uns dias na casa da minha mãe. E a minha mãe falou assim, ó, seu avô já está indo embora, você não vai vir para pelo menos dar um cheiro nele? E aí eu fui, falei, Alex, eu tenho que ir? E ele parou num momento da conversa, não vou abrir aqui a conversa do meu avô, porque é segredo de família. Ele abriu algumas coisas da história dele. E eu achei tão bonito que ele parou e ele falou assim, eu nunca contei para ninguém. E aí a minha mãe parou ali e falou, é mesmo, pai, eu não sei de nada dessas histórias. Você não está inventando, não? Porque 98 anos, gente, você pode contar o que você quiser da vida. E aí ele falou assim, não. Ele falou assim, era um segredo que estava aqui dentro do meu coração. Ele falou assim para mim, para o meu marido, ele tinha muito carinho com o meu marido, ele falou assim, olha, pastor Alex, pastora Deise, eu vou contar para vocês que eu tenho uma mágoa no meu coração e uma dúvida. E aí ele começou a abrir, desenrolar uma história da adolescência dele. E aí ele começou a narrar aquela história e de repente ele parou ali. Eu falei assim, gente, há um mundo espiritual aqui aberto na história do meu avô e na minha história, porque a história do meu avô é minha história. A história do teu avô, da tua avó é tua história. E ali eu lembro que a gente começou, eu falei, vô, nós vamos orar agora, vô. E o Senhor vai entrar nesse lugar. E pela primeira vez eu vi aquele homem que toda a minha vida eu enxerguei, né, um homem forte, patriarca, né? Meu avô, ele se converteu, toda a família da minha mãe se converteu num episódio de um dos filhos do meu avô que teve câncer. E ele era adolescente. E o tio Jubal, ele tinha em torno de 10 para 11, 12 anos. E ele se converteu, junto com meus pais, que na época já eram convertidos. E o meu tio, né, que eu nunca conheci na vida, mas de tanto que me falavam dele, eu acho que eu consigo desenhar ele na minha cabeça. E o meu tio, ele, na dor dele, na doença dele, ele conseguiu transformar numa grande oportunidade de salvação para toda a família. Porque ele pediu para o meu pai trazer o pastor em casa,
E ali ele não podia ir na igreja por causa da doença, mas ele fazia o culto em casa. E nessa de fazer o culto em casa, o meu avô se converteu, a minha avó se converteu, a minha tia se converteu, outra tia que era, nossa, tinha uns quilos de capeta nela, se converteu, foi liberta. E por aí a família, queridos, foi sendo liberta. E o meu avô, ele passado uns anos, meu avô foi ungido diácono, meu tio presbítero, depois virou pastor. Eu tenho primo que é pastor. Por causa de a salvação entrou em toda a minha família, né? Por causa da dor. Olha que tremendo, né? Pode dar uma salva de palmas para o Senhor, queridos. E passar tantos anos, meu avô era presbítero, já passado tantos anos, o meu avô, ele abriu aquele lugar que estava ali na caixinha de segredo. Sabe a caixinha de segredo, baúzinho, que você tem aí dentro das suas histórias? E ele começou a contar. E ali, o Espírito Santo me deu, assim, ao meu esposo, a minha mãe, meu pai que estava ali, o privilégio de abrir aquele lugar de dor, de cavar e de proporcionar a cura e a restauração emocional no coração daquele senhor que tanto ensinava a Bíblia para a gente. Porque as conversas com meu avô não era fácil, não. Ele chegava e falava assim: me fala sobre José. Eu que José, vô? José. Da onde, vô? Ele era irmão de quem? Quem era a mãe dele? Como ela morreu? E Davi? E Abraão? E ali o Senhor nos deu o privilégio de orar, de chamar dos céus a cura, de trazer o refrigério. E 1 mês e meio depois o Senhor levou o meu avô. Tem lugares, queridos, que a gente não vai conseguir restituir em pessoas, mas a gente consegue restituir na nossa memória, nas histórias, as portas que estão fechadas, que precisam ser abertas, o perdão que muitas vezes está retido e precisa ser liberado. Então esse tempo que o Senhor está proporcionando para nós neste mês de junho, nesta campanha maravilhosa, eu quero que você entenda que no mundo espiritual, queridos, tudo é uma oportunidade. Amém? Tudo é uma oportunidade. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30, nós vamos ler alguns versículos. Amém? 1 Samuel, capítulo 30. Talvez você esteja hoje passando por lugares, por momentos difíceis. Talvez você tenha aí pensado em desistir da vida, dos sonhos. Mas eu quero que você saiba que tudo que foi roubado, tudo que foi tirado da tua vida, tudo que está estagnado na tua história, pode se tornar restituição da parte dos céus na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ler então? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Su e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres
que lá se acharam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente as levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e viram ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha que interessante as reações. Todo mundo passou pelo mesmo lugar de dor. Todo mundo passou pelo mesmo lugar de roubo, de perdas. Porém, a atitude de cada um foi diferente da atitude de Davi. Eu vejo muitas pessoas, quando passam por lutas, por dificuldades nas suas vidas, por situações de perdas, entra naquele lugar de tentar encontrar um culpado, né? Eu me lembro lá dos discípulos que olham para Jesus quando vê aquele menino surdo, né? Que fala assim: quem pecou para que ele nascesse, paralítico, né? Quem pecou para que ele nascesse desse jeito? A gente logo quer encontrar os motivos para justificar o que está acontecendo na nossa vida. Não é errado, não estou dizendo que está errado, mas é um lugar que se torna perigoso, porque nós podemos entrar responsabilizando pessoas, culpando pessoas, abrindo mão de relacionamentos, abrindo mão da nossa fé, porque muitos olham para Deus e falam: foi Ele. E tudo que o Senhor me prometeu. Quebram alianças, saem da igreja. E sabe, queridos, eu quero que vocês parem e olhem para as suas vidas. Os lugares que vocês têm passado na sua história, como vocês têm se comportado. Qual tem sido o seu olhar diante dos flagelos da tua história, das dificuldades da tua vida, dos roubos? Davi era um homem de vitórias. E quando a gente lê a história dele, a gente vê que Davi, ele sempre caminhou de vitória em vitória, uma conquista após outra. Ele e seus 600 soldados habitavam em uma cidade chamada Ziclag, com suas esposas e filhos. E de repente, quando eles foram fazer uma viagem e voltaram, encontraram a cidade destruída, encontraram as famílias que foram levadas pelos amalequitas. O coração deles, a gente vê que no início do capítulo que a gente começou a ler, do capítulo 30, eles choraram, Davi também chorou. Eles gritaram, Davi também gritou.
Mas de repente, quando eles pararam e falaram assim: quem é o responsável? Eles olharam para Davi e eles se indignaram contra ele. Vamos continuar lendo. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Não é Meleca, tá, gente? Aimeleque. É que vocês estão muito quietinhos. Então, só para ver se vocês estão atentos aí comigo. Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu então o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e ele 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, os 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu. Deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então um alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comiam pão, nem bebiam água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me ao bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Presta atenção, ontem eu preguei na minha live, junto com o pastor Alex, aquela live maravilhosa, gente, que nós temos à meia-noite. Ontem eu falei assim: existe uma diferença entre discípulo e multidão. Existe uma diferença entre a multidão
e aquele que é discípulo. O discípulo, queridos, ele tem uma visão, uma fé, ele tem uma forma, uma maneira de agir diferente daquele que é a multidão. Vamos pensar na multidão que agora há pouquinho estavam querendo matar Davi. Você é o culpado. No outro momento eles estavam assim: ei, Davi, todo despoja de Davi. A multidão, num momento, estava ali batendo palmas para Jesus. Que milagre maravilhoso o Senhor fez. Daqui a pouco eles chegaram. Qual que é o próximo milagre que o Senhor vai fazer para a gente poder crer? Qual é o próximo milagre que o Senhor vai fazer para eu poder acreditar no Senhor, para eu poder te servir, para eu poder te seguir? Vocês estão se enxergando que lugar que vocês estão? Tinha um louvor que quando eu era mais jovem, eu nunca lembro o nome do cantor, que ele cantava assim: de que lado você está? Carlinhos Félix, é isso? É da época de vocês, né, gente? Cadê o Márcio? Achei um que é da época dele. De que lado você vai ficar? Ou quer ficar? Essa música, a primeira vez que eu ouvi essa música, ela me confrontou. De que lado que você está? De que lado que você quer ficar? Aonde está a honra daqueles que são orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Essa música é boa para cantar. Que liberdade. Bem riponga assim, né? É Rebanhão. Ah, mas Carlinhos Félix era do Rebanhão. Oh, vamos fazer uma cantoria um dia assim, foguinho, né? A cuia, chocolate quente. Sabe, queridos, a gente precisa parar e se perguntar: que postura é essa que eu estou tendo de ficar murmurando, reclamando? Que postura é essa de eu ficar duvidando? Se o Senhor está comigo, se Ele ouviu minha oração. Que postura é essa de eu querer desistir? De eu ficar olhando que o mato do vizinho está mais verdinho que o meu? E permitir ainda que zombem de mim? Onde está seu Deus? Quantas vezes você passa por luta na tua vida e chega um abençoado para pegar e falar para você: você tem orado? Sabe o que ele está perguntando? Tu é multidão? Você tem jejuado? Você é multidão? Você tem lido a palavra? Tu é multidão? Por que, pastora, você está perguntando isso? Porque aquele que entendeu que é de Deus, querido, a vida do crente não tem outra forma de viver se não lendo a palavra, orando e jejuando. Isso faz parte da carteirinha do cristão. Bebê quando nasce é assim, a gente, pai, mãe é tão bobo, o bebê fala assim, a gente fala assim: se bebê viesse com manual, ele vem, gente. Quando chora, ou é porque tá cagado, tá mijado, ou porque tá doente, ou tá com frio. Vai acostumando, a Sarinha, o dia que chorar, você já sabe. É assim, tá cagado? Não. Tá mijado? Não. Tá com frio? Não. Tá com fome? Não. Então tá doente, vamos pro hospital. Ou se não quer colo, tá com manha. É ou não é? É manual, gente. Não precisa vir com manual, não. A gente vai acostumando. O primeiro choro, você vai lá na fralda, não está cagado. Chora de novo, não está mijado.
Não está com frio porque está com 10 roupas aí, mais um cobertor, mais o trenzinho que aquecedor. Não está com calor porque eu já arranquei toda a roupa, já abri a janela. Né? Porque tem as mães, né, extremistas. Tira a meia, deixa pelado, leva para a janela e põe no sol. Gente, eu já fiz isso. Meus filhos uma vez tiveram um problema com um alimento, foram internados, tudo, tiveram uma diarreia assim, daquelas 16 dias, voltaram tudo com um bumbum, tudo descascado. E a gente passou tudo quanto era pomadinha para poder restaurar o trem da assadura e nada. Uma médica abençoada enviada por Jesus lá do Nordeste, ela fala assim, lá na minha terra a gente joga maisena, enfia no sol e deixará. Tô eu lá no outro dia com maisena na bunda dos meninos e tudo na janela. Eu com uma bundinha e o Alex com a outra. Vai, sol, ar, a bunda dos meninos. E não é que sarou? Pagando mais de 80 conto nas pomadas, gente. Maisena. Nunca mais a maisena saiu da minha casa. Bom demais, gente. Deus mandou aquela médica lá do Nordeste. Você acha, minha filha, que lá no Nordeste a gente tem dinheiro para comprar pomada? Entendeu? Ó. E a gente se perde com tantas coisas. O novo nascido em Cristo, ele faz o quê? A gente aqui na Sara traz, leva para a célula, traz na igreja, leva por revisão, ensina a orar, ensina a ler a Bíblia, ensina a ler a palavra, fala para ele que tem um capetão do outro lado que está o tempo inteiro atazanando a vida de todo mundo, mas não precisa ter tanto medo, porque você faz assim, ele sai correndo. Mas tem um outro capetão que está aqui dentro de você, que se você não alimentar, se você não cuidar, se você não confrontar, ele mata você, que é a tua alma, que são os teus pensamentos, que são os teus sentimentos, que são as tuas emoções, que se perdem diante das circunstâncias da vida. Eles foram roubados? Foram. Levaram as mulheres? Levaram. Levaram os bens? Levaram. Levaram os filhos? Levaram. É para ficar desesperado? Claro. Mas não é para pirar. Não é para enlouquecer. O dia que alguém olhou para mim e falou assim, isso que veio não veio para matar vocês, essa prova que veio na vida de vocês não veio para matar vocês, mas veio para tornar vocês maiores, mais experientes. Amém. Quais foram as atitudes que Davi teve diante dessa imensa desgraça? Anota aí se você quiser e bota lá na geladeira, no banheiro, no espelho, em todos os lugares da casa. Primeiro lugar, ele se reanimou. Ele tinha perdido o ânimo, porque para reanimar é porque tinha perdido, né? Então ele pegou o ânimo dele e falou, vem cá, ei, o que você está fazendo? Está chorando, está desesperando? Tu não é multidão não, cara. Tu é discípulo. Você sabe quem é Deus na tua vida. Você sabe quem é o Senhor. Você já viveu vitórias. Você já viveu livramentos. E se não viveu, a pastora Deise já viveu. O pastor Alex já viveu. O meu líder já viveu. Alguém na igreja testemunhou, já viveu. E como Deus ama todo mundo, de tal maneira que deu o filho dele, para que todo aquele que nele crê não fosse morto, não perecesse, mas tivesse a vida eterna, eu estou incluído. Amém? Amém? Sabe, queridos, quando a gente lê a palavra de Deus
e toma posse da palavra de Deus, a gente não se perde em meio às aflições da vida. E as aflições da vida, elas chegam na casa de vocês, elas chegam na casa de vocês, elas chegam na casa de vocês, chega na casa de vocês e infelizmente, ela também chega na minha casa. Mas a questão é que quando chega na casa de vocês, eu não sei o que vocês fazem. Eu não sei o que vocês fazem quando chega na casa de vocês. Eu não sei o que vocês fazem quando chega na casa de vocês. Mas quando chega na minha casa, primeiro a gente dá um grito. A gente chora, a gente tem umas crises, mas depois a gente lembra quem nós somos em Deus. E quando a gente lembra quem nós somos em Deus, a gente começa a lembrar de onde o Senhor nos tirou. A gente começa a nos lembrar de todos os milagres que o Senhor já fez nas nossas vidas. Tudo o que Deus fez, tudo o que o Senhor fez, nenhum plano dele é frustrado na minha vida e não será na tua vida também. Amém? Então Davi, ele se reanimou no Senhor. O nosso ânimo, querido, não vem das circunstâncias que a gente está vivendo. O nosso ânimo vem do Senhor. Ele é quem traz vida para o nosso coração. Se Davi fosse buscar ânimo no povo, ele teria sido apedrejado. Se Davi fosse buscar ânimo nas pessoas que estavam com ele, ele teria sido apedrejado. Essa pandemia, gente, quantos conselhos vieram para a gente? Vocês estão abrindo a igreja? Vocês estão fazendo culto? Vocês estão indo para a igreja? Vocês não estão ficando em casa? Se eu tivesse ficado em casa, querido, eu já tinha morrido. Porque se eu tivesse morrido de morte natural, eu teria matado o pastor Alex. E ele a mim. Porque pensa, dois seres que não dão conta de ficar presos dentro de casa, sem fazer aquilo que foram chamados para fazer, somos nós dois. Eu me lembro o primeiro mês de pandemia, que nós fomos levar nosso filho lá no Paraná. E na volta nós paramos num, acho que mercadão que tem lá. E fomos comer. Sentamos para almoçar, porque a gente estava voltando para São Paulo. E o meu marido olhou para mim e falou assim: meu bem, as coisas não estão fáceis. Eu falei assim: verdade. E a gente parou ali, a gente ficou ali pensando, o que a gente ia fazer? Porque a gente está voltando para São Paulo. E de repente, a gente começou a pensar e fazer planos. A gente vai fazer assim, assim, assim. Nós vamos, e começamos a desenhar. E de repente, Deus vai honrar, Deus vai dar graça, Deus vai dar força. A gente chegou em São Paulo, não aconteceu nada do jeito que a gente desenhou lá. Mas aconteceu outras coisas. Porque só o fato da gente ter aberto o nosso coração para enxergar Deus agindo na nossa vida, agindo na nossa história, o milagre aconteceu. Vocês estão entendendo, queridos? Tantas coisas vêm nas nossas vidas, mas a gente precisa entender aonde que eu vou me reanimar, aonde que eu vou buscar a força para a minha vida. Você pode estar vendo a desgraça, seus sonhos queimados, destruídos, sua casa caída, o silêncio, a tristeza, em vez da alegria. E você pode ver a sua fé desabando. Levanta a tua mão direita para o céu. Fala assim: Senhor, eu chamo a existência as coisas que não existem, como se já existissem. Fala: segundo a tua palavra, fé é gerar
no seu próprio espírito aquilo que Deus quer fazer. Fale, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas está acontecendo. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Com os olhos físicos, ele via um retrato da desgraça. Mas com os olhos da fé, ele podia contemplar além. Podia ver tudo o que Deus já tinha preparado. Um quadro completo de restituição. De tudo que ele havia perdido e muito mais. Porque Deus nos dá infinitamente mais do que tudo o que desejamos. Amém? A maneira como enxergamos muda o contexto de tudo o que nós estamos vivendo. Nessa pandemia eu vi irmãos abrindo empresas. Eu vi irmãos, sabe, abrindo restaurante, fazendo marmita, vendendo marmita. Eu vi irmãos, queridos, se revelando, fazendo bolo, fazendo pão. Alguém pode dizer, nossa, que humilhação. Fulano era assim, fulano tinha isso, fulano tinha aquilo. Nossa, que humilhação, que vergonha, que triste. Né? Estava comentando agora à tarde com ela é psicopedagoga, estava conversando com ela aqui. E eu falei, eu vou abrir uma escola. Falei, o que eu preciso fazer para abrir uma escola? E ela começou a conversar, a gente começou a conversar ali. E eu falei para ela, tem uma escola que fica aqui perto. E eu estava lendo a história dessa escola. Pastores, um casal de pastores, líderes, membros da igreja, estavam indignados com a escola dos filhos, com os ensinamentos que os filhos estavam tendo na escola deles. E de repente eles se uniram ali. Ah, você é professora, vocês, vamos, né, dar aula para os nossos filhos aqui em casa. O que eram 7, 8 crianças ali reunidas, hoje são 2 escolas. Sabe, queridos, como que você está enxergando os momentos difíceis da tua vida? Como que você está enxergando os momentos, sabe, de crise da tua história? Ah, estou perdendo minha casa, estou perdendo meu carro. E aí vai morrer? O mundo não acaba, querido, as coisas não acabam, a vida não acaba porque você perdeu. Talvez ela comece exatamente porque você perdeu. Eu já vi a vida de muitas pessoas que só começaram porque perderam. Eu e pastor Alex somos uma dessas pessoas. Eu não estaria aqui hoje ministrando para vocês se um dia eu não tivesse tido que fechar uma igreja. Na força. Porque perdemos a cobertura. Porque não tínhamos recursos financeiros para continuar. Não tínhamos ânimo, não tínhamos vigor, estava grávida. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas vocês acham que a gente ficou em casa? A gente foi buscar uma cobertura espiritual. A gente foi buscar na presença de Deus a força que a gente não tinha. Foram anos. E é tão interessante que hoje eu olho para trás e eu falo assim: todas as coisas acontecem na hora
hora certa, no tempo certo. Quanta maturidade, quanto crescimento o Senhor trouxe para a nossa vida. Nós expandimos, nós crescemos. A dor, queridos, ela traz crescimento. O sofrimento traz crescimento. Os nãos trazem crescimento. Valorize cada momento da tua vida. Se anime em Deus. Efésios 3:20, já estamos acabando, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Segunda coisa, Davi decidiu parar de chorar e se alegrar. Talvez esse seja o momento da tua vida que você precisa parar de chorar e começar a se alegrar em Deus. Talvez esse seja aquele momento que você precisa parar de chorar, né? E tocar a vida. Virar a página e começar a escrever uma nova história. Eu me lembro que o meu computador, eu estava escrevendo um livro e o meu computador deu lá um pau e eu perdi tudo. E eu chorei. E eu olhei para o meu marido. Acho que não era para ser escritora, não. Ele, que isso? Você vai abandonar teu sonho assim? Mas eu perdi tudo. Ele perdeu o cérebro também? Gente, é tão bom você ter uma pessoa que te anima. E aí eu falei mesmo, né? Eu acho que eu tenho algumas coisas aqui. E o meu livro está aí, para você comprar, por favor. Sabe, querido, se você for desistir a cada lugar da tua vida de perda. Tem gente que, eu perdi o namorado, nunca mais eu vou casar na minha vida, boba. Bobo. Tem alguém melhor te esperando. Alguém que vai te amar muito mais do que o outro. Que vai te mimar. Que vai te tratar com carinho. Que vai te fazer crescer. Que vai te valorizar. Porque a pior coisa é a gente ficar com gente que não valoriza a gente. E se saiu da tua vida, querido, começa a enxergar como livramento. Faz festa. Amém? Faz festa. Convida os amigos. Compra uma roupa bonita, né? E celebra a vida. E começa a chamar o novo. A minha mãe ensinou a gente assim: se você terminou o namoro, tá triste, chora uma semana. É o tempo que você tem para chorar. Depois passa batom, arruma o cabelo, põe uma roupa bonita e toca a vida. Aí eu lembro que o pastor Alex, dia que ele falou assim para mim, daqui uns 4 anos, quando a gente casar, a gente tinha, eu acho que era 4 meses de namoro. E eu muito firme. Eu falei assim, escuta aqui. Você não está namorando com qualquer pessoa, não. Se em 2 anos a gente não tiver casado, querido, te dou um fora, choro uma semana, na segunda semana estarei de batom e bem bonita à espera de outro. Ele está lá fora. Acabou de chegar. Você está de brincadeira comigo? Eu falei assim, não, eu estou falando muito sério com você. Eu não tenho tempo para perder com namoro. Esse negócio de namoro prolongado não é para mim, não. Tem tempo para isso, não. Sou uma moça direita. Mas foi verdade, ele está aí, pergunta para ele. Passou que a gente
namorou, noivou e casou em 1 ano e 7 meses. Aí ele queria casar e vamos, Deise, agora, filha, é assim. Se não casar agora, não caso mais. Sabe, queridos, quais são as dúvidas da tua vida? Terceira coisa que Davi fez, ele foi perguntar a Deus o que fazer. Você pode levar suas dúvidas e inquietações a Deus, pois Ele responde. Na maioria das vezes as pessoas fazem tudo primeiro, para só depois perguntarem a Deus. O grupo já tinha chorado, os homens estavam derrubados, angustiados, mas Davi os ajuntou e renovou em seus corações uma força nova, um poder novo, autoridade nova por causa das palavras do Senhor. Amém? Quarta coisa, ele lutou. Ele lutou. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de ficar pedindo para os outros orar por você. Amém? Ah, você vai na igreja, ora por mim. Não, ora você. Preguiçoso. Abre a boca. Começa a orar. Começa a lutar. Para de ficar entregando a tua luta, a tua guerra na mão dos outros, querido. Ela é tua. Vista a tua roupa de guerreiro. Pega a tua espada, pega o teu escudo e começa a lutar. Tantas pessoas que eu vejo, ai, mas a minha fé é fraca. Domingo de manhã, estava aqui no culto, que culto maravilhoso, domingo de manhã. Estava aqui, vi aqui um discípulo meu, André Hebreu, um abençoado, orando por uma moça. E eu vou contar que ele fez uma oração de mais tempo do que eu oraria. Ainda mais cansada do jeito que eu estava. É verdade, porque a gente vem, ministra, ora, a gente se derrama, a gente, pula, vibra na presença de Deus. A gente chega aqui assim, sabe, Senhor, pode usar, e vem assim, pum. Aí você já começa a ministrar, a orar. Gente, isso aqui não é porque baixa espírito, não, é o Espírito Santo que usa. Pareceu agora, que baixa o espírito. Não, é que a gente chega aqui, que eles pegam o microfone e de repente o Espírito Santo começa a tomar a gente. E ele vai te levando por lugares. E de repente você está ali, você está ministrando. Vou contar para vocês uma coisa. Eu estou com a boca cheia de afta. Não tem um lugar da minha boca que não tem uma afta. Aqui, em cima, aqui do lado. Porque eu estou fazendo o meu aparelho. Eu troquei de dentista e tive que retornar, mudar o jeito, o tratamento todo. E ainda estou aí, Hoje eu estava no dentista e falei assim, você não vai botar o... Eu falei, eu estou com a boca torta. Mudou tudo, a arcada está tudo torta aqui. Ele, calma, semana que vem, calma, porque não é tua boca, ó, que eu estou cheio de afta. Ele começou a rir. Porque vai mexendo, quem usa aparelho, esse trem do inferno, gente que a gente põe na boca para poder arrumar os dentes, meu Deus do céu, eu falei, não aguento mais. Mas amém, descobri que eu vou ficar mais um tempo de aparelho. Então vocês ainda vão me ver de aparelho, tá, gente? Não é dessa vez que eu vou arrancar. E aí eu estava aqui no domingo, e eu olhei, vi o irmão orando, fiquei tão feliz. Desci, aí fui pôr o pé lá embaixo na escada. A moça acabou de receber o amém do irmão. Ela olhou para minha cara, oi pastora, que não sei o que. Querida, que não sei o que, amém, tudo bem. Estava com saudade também, amém. A senhora pode orar por mim? Assim, mas escuta aqui. Se existe uma coisa que eu tenho é respeito pelos meus discípulos. Porque eu treinei, eu ensinei. Eu ensino, pastor Alex ensina, pastor Bruno, pastora, os diáconos ensinam. Não desrespeito? Pelo menos eu não oro.
Olhei para ela e falei assim, mas o irmão orou por você. Mas ele não é a senhora. Eu falei assim, o mesmo Deus que está nele está em mim. Falei, não vou orar, desculpa. É um desrespeito. Eu não sou melhor do que ele, só porque eu sou pastora? Desculpa, querida. Eu vi aqui e eu me alegrei. O Espírito Santo que está nele, está em mim, que está em mim, está nele. Eu me alegrei, eu vi. Fiquei feliz. Aí ela parou. Ah, mas a senhora não vai orar por mim? Eu falei, não. Se você quiser, vem na terça-feira. Terça-feira eu posso orar por você. Nossa, pastora Deise, hein? Não ora pelas pessoas. Não, eu oro. Mas eu não desfaço da unção de nenhum líder que foi levantado por Deus nesse lugar. Amém? Está debaixo da minha liderança, está debaixo do meu pastoreio. Sei como está vivendo, sei da unção que tem na vida dele, não desrespeito não. Conversei, ela ainda pediu de novo. Fez, toma posse do que foi derramado por Deus, pela vida desse homem, porque ele é um homem de Deus. Sabe, queridos, desculpa eu estar falando assim com vocês, mas tem muitas pessoas, e talvez você mesmo, você que está em casa, tem pego a tua luta e entregado na mão do outro. Ah, eu não vou hoje na Sara, nossa terra de Interlagos, não, eu vou lá na outra igreja. Tenho nada contra a outra igreja e nem contra o outro pastor. Mas será que é assim que Deus quer que você vive? Eu aprendi na dor alguns lugares que eu estou ministrando para você. Já contei a história da irmã Benedita, que era meu talismã? A irmã Benedita era uma senhora que todo mundo da minha época ligava para ela para receber a oração dela. Você lembra, Márcia, quando a gente ligava para ver profetada, né? E ela era uma mulher de Deus. Um dia eu liguei para ela, ela orou por mim. Aí um dia estava um conflito, uma guerra na minha casa. Eu falei assim, já sei, vou pedir para a irmã Benedita. Liguei para ela. Ô filha, tudo bem? Irmã Benedita, você pode orar? Estou vivendo um momento de guerra, luta na minha casa. Ô filha, hoje eu não vou orar não. Oi? Como assim? Vai orar? Tem que orar sim. Não vou orar não. Ela falou assim, ó filha, vou desligar o telefone e tal, tem um monte de coisa para fazer aqui na minha casa hoje. Dobra o joelho, vai orar que Deus te ouve. Fiquei brava com a irmã Benedita. Mas aquele não foi o melhor sim da minha vida. Porque ela me ensinou a dobrar o joelho no chão e orar. Ela me ensinou, queridos, que na minha luta é com a minha fé que eu vou vencer. Não importa o tamanho da tua fé. Não importa, querido, o tamanho da tua fé. Porque o grão de mostarda é quase inexistente. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você tem autoridade para dizer, sai Satanás, sai da minha vida, ele vai sair. Amém. Tudo o que foi tirado da tua vida, tudo o que foi roubado da tua vida pela tua fé, será devolvido. Não é pela fé do Lídio, não é pela fé da Priscila, não é pela fé da pastora Deise, é pela tua fé. É quando você olhar para os céus e dizer, Senhor, eu creio, eu tomo posse, eu não abro mão. Satanás, sai daqui, em nome de Jesus, eu já venci.
situação fica insustentável na nossa vida, nós precisamos buscar ao Senhor. Quando a situação, queridos, ela entra num lugar que você já não sabe para onde correr, nós temos que buscar ao Senhor. Em alguns momentos você pode até recorrer o amigo, o irmão, mas você não pode, querido, deixar que esse lugar, que essa guerra seja do outro e não sua. Em alguns momentos você está fraco, você está sobrecarregado. E às vezes você precisa sim, você precisa de uma ajuda, mas você tem que ter o entendimento de que esta guerra é tua, esta luta é tua. Ela veio para te provar, ela veio para mostrar que Deus é Deus na tua vida, que Ele continua sendo Deus na tua história, que Ele não se ausentou de poder, querido, guiar, conduzir a tua vida diante das guerras que você enfrenta. Vamos ficar em pé. A fé é a força interior que nos leva à frente, até chegar o dia da nossa posse. Crie o ambiente necessário e Deus irá liberar o seu milagre. Na fraqueza, Deus suscita a força. Sabe qual que é a fé, queridos? Qual que é a chave da sua restituição? É a sua fé. Hebreus capítulo 11, depois você vai ler na sua casa. Começa assim, 11, versículo 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que nós esperamos. Versículo 33 ao 40 diz assim, ó: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestiram de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe, queridos, aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir. Aquilo que você não está vendo, o Senhor vai prover. Davi estava com seus homens, todo mundo chorando. O que ele fez? Vamos para a guerra, vamos lutar, vamos reaver tudo que foi tirado de nós. Quem que eles encontraram no meio do caminho? Um sobrevivente do exército inimigo, que alimentou, que deu água para eles beberem, que deu comida em abundância para eles comerem, que fortaleceu o físico deles, o corpo deles, o ânimo deles, e ainda os levou e os entregou todo
o exército dos amalequitas nas mãos de Davi e do seu exército, queridos. Muitos que hoje estão dizendo não para você, serão aqueles que te servirão. Muitos que hoje têm virado as costas para você, serão aqueles que te servirão. Toma posse desse lugar. Toma posse deste lugar. O Espírito Santo nos fortalece, nos renova, nos capacita. Não existem guerras que nós não venceremos se a força dos céus estiver sobre a nossa vida. Sua força não é pequena porque ela não é sua. Ela vem da parte do Senhor.